Quem foi Martinho Lutero? Você sabe? Temos já diversos vídeos a respeito do pensamento de Lutero, o reformador alemão do século XVI. Nesse vídeo, queremos apresentar mais algumas das suas ideias. Qual é o melhor caminho para resolver os problemas da igreja? Na época de Lutero, era comum esperar que os concílios se reunissem para debater questões importantes e fossem tomadas decisões que contribuíssem para as mudanças necessárias na igreja. Lutero, porém, chega num ponto em que perde a esperança de que ainda alguma reforma pudesse vir de um concílio. Por que isso acontece? Se você não assistiu ao nosso vídeo anterior, eu recomendo. Ali nós já falamos de como Lutero perdeu a confiança de que se podia esperar alguma reforma na igreja por meio dos concílios. Sim, este era o caminho oficial que havia na igreja instituída para se dar os devidos encaminhamentos. Os reformadores sempre buscaram e defenderam que as coisas pudessem ser debatidas de forma aberta num concílio. Porém, esses concílios foram perdendo a credibilidade diante de interesses políticos na cúpula da igreja. O próprio Lutero foi deixando de acreditar que as coisas poderiam ser debatidas num concílio verdadeiramente livre, um concílio regido unicamente pela Sagrada Escritura. Por isso é que o reformador escreve para as autoridades civis, esperando que elas, junto a outros membros leigos da igreja, pudessem fazer algo. Esse texto, intitulado A Nobreza Cristã da Nação Alemã, acerca da melhoria do estamento cristão, de 1520, e que nós comentamos em nosso vídeo anterior. Confira depois o link, está abaixo aqui na descrição. Lutero passa muitos anos refletindo e pesquisando sobre o tema concílio. E 19 anos depois do seu apelo à nobreza alemã, ele escreve o texto dos concílios e da igreja. Nesse texto, Lutero procura dizer basicamente o seguinte. Primeiro, que seria impossível esperar alguma reforma da igreja a partir de um concílio liderado pelo Papa. Em segundo lugar, o reformador ele desenvolverá uma definição daquilo que seria ou deveria ser um concílio. Ele usa para isso a referência do Concílio dos Apóstolos, como nos é relatado no livro de Atos, capítulo 15. E numa terceira parte, o reformador se ocupará do conceito de igreja. Para isso, o reformador parte do terceiro artigo do Credo Apostólico, que toma a igreja como a comunhão dos santos, ou seja, as pessoas que creem em Jesus Cristo. Vamos ver então o que Martinho Lutero fala sobre cada um destes assuntos em mais detalhes. Porque Lutero entendia ser impossível reformar a igreja num concílio sob a liderança do Papa. Com tudo o que vinha ocorrendo, um concílio parecia ser uma boa para se tratar de tantos temas importantes. Mas, denuncia Lutero, o Papa já vinha adiando a realização de um concílio há pelo menos 20 anos. Ao que parecia, havia temor quanto a eventuais reformas e um concílio só poderia sair caso houvesse garantias de que o Papa e seus interesses seriam afirmados, ou seja, não seriam contrariados. De fato, se é para manter as coisas como estão, que sentido há na realização de um concílio? Se é para ter todas as cartas marcadas, ter já de antemão tudo definido, então o concílio já termina antes mesmo de começar. Lutero, assim, afirma que o Papa e seus apóstolos preferem deixar a igreja ir à ruína do que admitir qualquer reforma. É realmente triste quando líderes não possuem mais uma concepção de igreja, zelando tão somente ainda por seus privilégios e por uma instituição que mantém esses privilégios, tudo isso em prejuízo da igreja de Jesus. Vejamos as palavras do próprio Lutero, como ele fala a este respeito. Quem afirma que prefere deixar a igreja ir à breca do que deixar-se emendar ou ceder em algum ponto, esse confessa com isso clara e publicamente que não apenas não é cristão,
nem quer pertencer à igreja, mas ainda quer dar a sua contribuição para que a igreja pereça, como aliás comprovam tudo isso de forma horrível. Além de com tais palavras, com a ação, deixando tantas centenas de paróquias desertas e as igrejas perecer sem pastores, sem pregação e sem sacramento. A acusação é de que, enquanto muitos mártires morreram pela igreja e o próprio Cristo tenha dado a sua vida pela igreja, o Papa e os seus esperam que a igreja se sacrifique por eles. Enfim, se há solução para a igreja, Lutero entende que essa deve ser buscada sem o Papa. Segundo, o que é um concílio? Qual é a sua função? Lutero entende que não cabe a nenhum concílio estabelecer novos artigos de fé ou de vida cristã. O papel principal de um concílio, assim, é de defender sempre os ensinamentos das Escrituras contra heresias e doutrinas erradas. Uma reforma na igreja, portanto, não é tanto fruto de um trabalho de criatividade e inovações, mas sim a capacidade de retornar sempre às Escrituras de modo a corrigir eventuais desvios de rota. Uma reforma visa manter a estrutura, a essência, o original. O problema é que aqueles que estão no poder costumam mostrar-se resistentes. É isso que Lutero está dizendo. Em suas próprias palavras, de nada adianta um concílio, nem há esperança de qualquer reforma da parte dele, do Papa, porque de qualquer forma ele põe tudo por terra e nos manda silenciar. Importante salientar que Lutero não despreza o concílio em si. Não, na verdade ele reconhece que houve bons concílios na história da igreja. Entre os problemas denunciados por Lutero está o fato de que o Papa e seus bispos desejam aplicar decisões de concílio na igreja, exigir que as pessoas cumpram as suas decisões, enquanto eles mesmos permanecem livres para não cumprir o mesmo. É por isso que Lutero ele dirá que enquanto eles cobram que o povo e demais líderes em geral na sociedade e na igreja observem a santidade e os concílios, eles próprios nada mais fazem do que cumpri-los com palavras e mostrá-los a nós no papel. Sim, como os fariseus no tempo de Jesus, as instituições religiosas parecem pródigas em se perpetuar, em perpetuar também esse tipo de hipocrisia, onde aqueles que tomam ali o poder, criam regras, leis e procedimentos que eles gostam de esfregar na cara dos outros, enquanto eles mesmos continuam a viver as suas vidas como bem entendem. É claro que hoje em dia não é mais assim, né? Portanto, a verdade é que os concílios e também os grandes vultos na história do cristianismo não são puros, irretocáveis ou perfeitos. Eles erraram. Eles são diferentes entre si e até mesmo contraditórios. Devemos sim aprender com a história e a tradição, mas não podemos nos perder oprimidos debaixo de uma série de regras, leis e tradições que Cristo e os evangelhos jamais impuseram sobre a igreja. Lutero se vale de Agostinho para defender que os bispos, os pais da igreja e os concílios erram. Portanto, todos eles devem ser lidos e considerados certos apenas naquilo em que estão coerentes com as Escrituras. Enfim, conclui Lutero, se a fé cristã depender dos homens e estiver baseada em palavras humanas, para que então se necessita a Sagrada Escritura? Ou para que Deus a deu? É claro que o reformador não está dizendo que entre os cristãos não haveria erros e equívocos, mas ele diferencia o erro da heresia. Uma coisa é errar como pecadores que somos e nos dispormos às correções, às críticas, à busca em querer acertar e se deixar corrigir. Outra coisa é a heresia, onde se defende o erro e nenhuma correção ou instrução é aceita. Mas vamos adiante, vamos falar um pouco também da terceira parte do texto de Martinho Lutero. Quem é a igreja e onde ela está? Eis uma pergunta que os cristãos deveriam se fazer de tempos em tempos. O que é a igreja, afinal? É significativo como Lutero valoriza sempre a Escritura e a boa tradição da igreja em sua argumentação. No caso, ele se baseia no credo apostólico para falar sobre essa questão da igreja.
Na introdução a este texto de Lutero, em sua tradução para a língua portuguesa, o teólogo Joachim Fischer lembra que Lutero reconhece a igreja a partir da comunidade, ou seja, das bases. Este é um ponto fundamental, pois na época o Papa, os cardeais e os bispos pareciam se ver como a verdadeira igreja. E esta é uma tendência comum também em nossos dias. Confunde-se igreja com várias coisas, um templo, uma instituição, um programa e até mesmo com profissionais da religião, com as suas vestes sacerdotais e os seus serviços religiosos. Lutero, assim, busca responder à pergunta pela igreja a partir das palavras de uma antiga confissão de fé da igreja. Trata-se do artigo do Credo dos Apóstolos, onde os cristãos declaram crer na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Esta é uma confissão realmente interessante, especialmente em nossos dias, quando a igreja é tão criticada e abandonada até mesmo por pessoas que se dizem cristãs. O que ainda significa confessar que cremos na Santa Igreja Cristã? Ou será que já abandonamos essa parte do Credo dos Apóstolos? O reformador dirá que aqui o credo explica claramente o que é a igreja, a saber, uma comunhão dos santos, isto é, um grupo ou uma reunião de pessoas que são cristãs e santas, isto é, um grupo ou uma igreja cristã santa. Caso você tenha interesse, um interesse mais específico na compreensão de Martinho Lutero a respeito da igreja, nós já temos outro vídeo sobre isso aqui no canal. Dá uma conferida no link que nós deixamos aqui embaixo. Portanto, nós não precisamos repetir tudo novamente aqui. Nós já temos um vídeo sobre isso. Vai lá, assista nosso outro vídeo, onde o reformador, entre outras coisas, explicará que a igreja é a comunhão dos santos cristãos, reconhecida por algumas marcas. Quais marcas? Para Lutero, a igreja é e está onde? A palavra de Deus é pregada, há batismo, distribui-se a ceia do Senhor, há confissão de pecados e absolvição, o perdão, pessoas são chamadas ao serviço na comunidade, há oração e louvor a Deus, a vida se dá sob a cruz de Cristo. Então, em nosso outro vídeo, nós comentamos um pouco sobre cada um desses aspectos, cada uma dessas marcas. Não deixe de conferir. Que Deus abençoe você. Seja você uma bênção.